Fala galera, nesse vídeo eu quero te contar duas dicas para começar a dimensionar extintores de incêndio em um projeto de prevenção a incêndio, tá? Eu já vou te adiantar que eu tenho algumas dicas bônus para dar dentro dessas dicas, tá? São coisas que vão complementar. Beleza. A primeira dica é a seguinte, definindo o risco da edificação. O dimensionamento de extintores na edificação é feito de acordo ao risco da edificação, tá? E nós podemos ver isso em nosso decreto estadual. De novo, como eu moro na Bahia, eu vou usar as normas e as instruções técnicas do estado em que eu faço o projeto, tá? Você que mora em outro estado, precisa procurar isso que eu falo aí nas normas do seu estado, tá? Que normalmente são as mesmas coisas e normalmente ficam nos mesmos lugares, tá? Então, eu vou abrir o meu decreto aqui para te mostrar a tabela de classificação dos riscos, ó. Então, esse aqui é o decreto da Bahia. Eu vou descer até a página 17, que eu já sei que a tabela fica lá, tá? Então, aqui é a página 17 e a tabela 3. Essa é a tabela de classificação das edificações quanto à carga de incêndio. E são três classificações, olha. Primeira é de risco baixo, que é até 300 MJ por metro quadrado. Segunda é de risco médio, de 300 a 1.200. E também risco alto, que é acima de 1.200, tá? Tá, aí você pode estar se perguntando como que você encaixa a edificação com baixo, médio e alto dentro dessas cargas aqui. De novo, eu já ensinei isso entre os vídeos, né? Mas não custa repetir. Então, onde você pode definir essa carga de incêndio? Bora lá. Primeiro de tudo, você precisa descobrir qual é a ocupação da sua edificação de acordo com o decreto. E isso você descobre logo na tabela acima, olha. Vou voltar aqui para a tabela acima, aqui, que é a tabela 1, ó. A tabela 1, deixa eu dar um zoom aqui. Então aqui você procura o exemplo que você quer e define outras coisas, tá? Para esse exemplo aqui, eu vou pegar também o edifício de apartamentos, tá? Então basta procurar por esse exemplo e daí a gente define o restante. Então, ó, eu sei que o edifício de apartamentos está aqui, ó. Então a descrição é habitação multifamiliar, a divisão é A2, a ocupação e uso é residencial e o grupo é A. Agora que já está definido o grupo e a divisão, nós podemos ir a IT 14, que é a IT de carga de incêndio nas edificações. Essa aqui, ó, a da Bahia, tá? Então, descendo ela aqui, ó, ela vai me dar uma tabela das cargas. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, o que você faz nela? Você pesquisa pela descrição da sua edificação, do seu projeto, e ela dá a carga de incêndio, tá? E a do nosso exemplo foi aquela, né, de A2. Então ela está bem aqui em cima, olha. Apartamentos, divisão A2, carga de incêndio em megajoules por metro quadrado, que fica em 300 megajoules por metro quadrado. Então o que eu posso fazer agora? Então eu defini que é 300 megajoules, né? Eu posso voltar lá na tabela 3 do decreto e classificar de acordo ao risco. Então eu vou descer aqui. Deixa eu dar um zoom. Então a gente já bate o olho aqui e vê que ela fica como risco baixo, né? Até 300 megajoules por metro quadrado. Aqui, inclusive, pode rolar uma dúvida, tá? Porque tem 300, tanto no baixo quanto no médio, né? Até 300 e entre 300. Eu já ouvi falar que em alguma próxima atualização eles irão mudar isso para até 300, entre 301 e 1.200, e acima de 1.201, tá? E você pode usar dessa forma agora. Então, se classificar como 300, entra como baixo, beleza? Deixa eu te dar uma outra dica aqui. E se a sua edificação possuir mais de uma ocupação? O que acontece? Pode acontecer de ser uma edificação residencial, mas nessa edificação tem um pavimento só de escritórios, né? Ou então de qualquer outra ocupação, mas nesse exemplo aqui eu vou dar de escritórios. Então você precisa esclarecer isso. Nesse caso aqui, ó, eu vou subir a tabela 1 de novo. Opa. A tabela 1 aqui. Eu sei que escritórios, olha. Opa, dá um zoom aqui. Eu sei que escritórios fica aqui em D1, ó. Escritórios administrativos, tá vendo? Então, local para prestação de serviço. D1, serviço profissional e grupo D. E se eu for lá na IT 14, ó, e procurar por escritórios aqui, fica logo aqui embaixo também, ó, escritórios. D1 e a carga de incêndio é de 700, olha.
é maior que a da casa, né? Que a da residência, que é de 300. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui na tabela 3. Voltei na tabela 3 e está me dando, então, que escritórios fica aqui, ó, entre 300 e 1.200. E ficando do risco médio, correto? Então, beleza. Então, nesse caso de exemplo, eu tenho uma parte que é média, que é risco médio, e outra parte que é risco baixo. Tá, eu vou dar um exemplo disso aí já já. Mas agora que eu defini isso, eu posso ir na instrução técnica de extintores de incêndio. Ela é a instrução 21 de 2017, aqui da Bahia, tá? E eu vou descer direto aqui, ó. Na página 3, eu vejo a tabela 1. O que essa tabela 1 me fala? Ela me fala a classe de risco, a capacidade extintora mínima de acordo com o risco e a distância máxima a ser percorrida de acordo com o risco. E a nossa edificação se encaixa em qual desses, então? Se temos classes de risco baixo e médio, então encaixa nos dois, correto? E me deixa te explicar como isso funciona num projeto, tá? Eu tenho duas opções. Eu posso dimensionar por risco da ocupação. Então, no local de residência, eu dimensiono como risco baixo, e no local de escritórios, eu dimensiono como risco médio. Ou então, qual que é a minha outra opção? Eu posso dimensionar toda a edificação como risco médio. Deu para entender? Ou dimensiono por risco individual, ou eu dimensiono pelo maior risco. Isso vale para tudo, vale para hidrantes, chuveiros automáticos, saída de emergência e tudo mais, tá? E além da capacidade extintora que fala nessa tabela aqui, também temos a distância máxima a ser percorrida em metros até outro extintor, tá? Então eu tenho dois casos para mim aqui, ó. Se eu dimensionar por risco baixo, eu tenho que ter um extintor não mais distante do que 25 metros um do outro. E se for por risco médio, não mais de 20 metros, beleza? Tá, eu quero te mostrar lá no Revit como isso funciona. Mas antes de mostrar, eu quero te dar uma outra dica aqui, ó. Ela fica aqui embaixo no item 5.2.1.4, olha. Eu vou ler esse aqui, ó. Cada pavimento deve possuir, no mínimo, 2 unidades extintoras, sendo uma para incêndio classe A e outra para incêndio classe B e C. É permitida a instalação de 2 unidades extintoras iguais de pó ABC. Aí eu vou ler de baixo, olha. O extintor de pó ABC pode substituir qualquer tipo de extintor de classes específicas A, B e C dentro de uma edificação, estrutura ou área de risco, tá? Então, o que isso me fala? Isso me fala que eu tenho que ter no mínimo 2 extintores, e pode ser um extintor classe A e outro B e C, ou eu posso substituir esses A e BC por 2 ABC. Aqui eu preciso falar que alguns estados não têm essa quantidade mínima de 2 unidades extintoras, tá? Em algum estado eu já vi, e algum aluno comentou comigo, que só tem o limite de uma. Tá tudo bem, você pode colocar uma. Eu, da mesma forma, indico colocar sempre 2. Por quê? Porque se um estragar, se um der problema na hora, a pessoa vai ter um outro, tá? É aquela lei, né? Quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum, né? Como é questão de segurança aqui, eu prefiro sempre colocar um a mais, nesse caso 2, tá? Eu não seguiria essa norma de no mínimo 1, tá? E se o cliente viesse falar comigo, eu colocaria 2 da mesma forma, porque eu estou assinando lá como responsável técnico e seria responsabilidade minha. Beleza, agora eu quero te mostrar tudo isso no Revit. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo de edificação que é o seguinte. Aqui é uma loja de materiais de construção. Aqui é um pavimento de escritórios. E esses dois últimos pavimentos são de residência, tá? Como é que eu fiz aqui para dimensionar? Então no térreo, tá? Eu não tenho layout direitinho de tudo não, tá? Mas no térreo, o que eu fiz para dimensionar? Olha. Ah tá, antes de começar a explicar isso aqui, eu vou dar uma outra dica. Qual que é a dica? Onde eu devo começar a distribuir os extintores de incêndio dentro da minha edificação? Vou voltar na instrução técnica aqui para mostrar para vocês, ó. Então, a instrução técnica 21, e eu vou pesquisar aqui, ó, por 5M, 5 metros. Vou descer aqui e me dá esse item aqui, ó, 5.2.1.12. Deve ser instalado pelo menos um extintor de incêndio a não mais de 5 metros da entrada principal da edificação e das escadas nos demais pavimentos. O que isso me fala, gente? Me fala que eu preciso colocar um extintor pelo menos na entrada da edificação. Assim, a pessoa que estiver entrando para combater o fogo pode pegar o extintor
e pode adentrar a edificação e combater o fogo, beleza? Então, a partir daqui, ó, a gente pode usar essa lei aqui, ó, essa distância. Então, se eu preciso de um extintor de incêndio, eu vou voltar para o Revit, ó. Então, se eu preciso de um extintor de incêndio não mais de 5 metros aqui, e eu tenho que ter no mínimo 2, eu posso colocar um a 20 metros aqui, né? Dependendo do risco. Ou a 20, ou a 25, ou a 15. Tá? Eu vou até mostrar isso para vocês, olha. Então, eu venho aqui em anotar. Se eu criar aqui uma linha de detalhe, eu vou selecionar aqui esse círculo, olha. Vou colocar um raio de 20 metros. Até aqui, ó, 20 metros. E vou selecionar o extintor. Então, criou para mim, ó, um raio de 20 metros. Criou para mim um raio de 20 metros. Só aqui, 20 metros de raio já passa da edificação, né? Então, a edificação está segura com esse extintor aqui e esse extintor aqui. Beleza? Claro que tem também o caminhamento por layout, né? O caminhamento real. Mas como passa muito aqui, quer dizer que está bem seguro, beleza? Então, por aí você começa a dimensionar. Então, o que eu fiz aqui no material de construção, que também é médio, tá? É risco médio nesse caso aqui, ó. Então, eu coloquei um extintor de água, 3A. Coloquei o extintor de pó BC, tá? 40 BC. E eu coloquei também o extintor ABC de 3A 40 BC, tá? Então ficou assim no térreo, e aqui tem a entrada da garagem, tem um GLP aqui, que eu não vou entrar no momento, né? E eu vou entrar aqui, ó, no primeiro andar, o que é? No primeiro andar já é os escritórios. E onde que eu coloquei o extintor aqui, ó? Eu coloquei o extintor nesse caso aqui, ó, próximo à escada, ó, não mais de 5 metros, tá? E ele dá o caminhamento para toda a edificação, tá? Nesse caso aqui, o que eu fiz também? Eu coloquei também diferente, ó, um extintor de água e um extintor de pó, tá? Eu posso colocar um terceiro aqui? Posso. Precisei? Não quis colocar. Então, ótimo. E no terceiro andar aqui, já simboliza a residência, né? A residência eu não preciso de medidas dentro da residência, mas eu preciso, com essas medidas aqui do corredor, proteger a residência. E o que eu fiz nesse caso aqui, ó? Eu coloquei 2 extintor ABC, tá? Como é que eu descubro a capacidade deles? Quando eu fiz o template, eu projetei isso aqui, ó. Então eu posso colocar a capacidade de acordo, né, com o... Só clicar aqui que já mostra a capacidade. Beleza? Então é isso, galera. Então é isso. Isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu só mostrar para vocês aqui como é que fica o resultado. Deixa eu vir aqui no térreo. Se eu colocar aqui, ó, selecionar o extintor e colocar em caixa de seleção, vai me mostrar aqui o extintor, ó. Beleza? E nesse caso aqui eu precisei das 4 placas aqui. Você sabe o motivo de ter essas 4 placas aqui? Se não, você pode me falar que eu vou fazer um vídeo disso também, beleza? Então é isso aí. Vou até esconder para ficar mais bonito aqui. Olha, eu quero lembrar vocês também do meu curso MPPI, tá? O curso Mestre em Projetos de Prevenção a Incêndio é o curso onde eu ensino sobre projetos de prevenção a incêndio. E esse passo a passo e outros passo a passos vocês vão saber lá dentro, tá? Além de contar com a comunidade também, quando vocês tiverem alguma dúvida do tipo onde eu coloco extintor, qual extintor é, qual a capacidade do extintor, qual quilo que deve ter meu extintor, você pode perguntar lá que eu ou qualquer aluno lá da comunidade vai te ajudar, beleza? Então eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, é só você clicar para saber mais.